Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a oração do Ângelus, conduzida pelo Papa Francisco este 12 de fevereiro, sexto domingo do tempo comum. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará a janela do Palácio Apostólico para a oração mariana com os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, Web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de língua portuguesa na África e no continente asiático, e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens podem ver então esta tomada, as imagens geradas pelo Centro Televisivo Vaticano, no centro da Praça São Pedro, repleto de fiéis e peregrinos que aguardam o Santo Padre para a oração mariana. Encontro marcado de todos os domingos do Santo Padre, então, para conduzir a oração do Ângelus. Recordamos, no domingo passado, o Santo Padre encontrava-se em terras sul-sudanesas, no âmbito de sua 40ª viagem apostólica internacional, viagem esta que teve início no dia 31 de janeiro, começando pela República Democrática do Congo, até o dia 3 de fevereiro, quando então o Santo Padre se transferiu para o Sudão do Sul, segunda e última etapa desta viagem. Portanto, viagem esta que foi concluída no domingo, e desta feita o Santo Padre das terras sul-sudanesas conduziu então a oração mariana do Ângelus. Portanto, novamente, a oração mariana do Ângelus na Praça São Pedro, como habitualmente todos os domingos. Um domingo de sol. Apesar da baixa temperatura destes dias, neste momento na Praça São Pedro, filamentos de mercúrio assinalam 9 graus centígrados, a percepção é de 8 graus e 46% de umidade relativa do ar. Portanto, os fiéis e peregrinos que aguardam então para a oração com o Santo Padre. Destacamos que ontem, sábado, dia 11 de fevereiro, foram publicadas as intenções de oração do Papa, confiadas à sua rede mundial de oração para o próximo ano. Como se sabe, o Santo Padre dedica cada mês a uma intenção particular de oração, e essas orações são confiadas então à rede mundial de oração para assim todos os meses, e assim foram divulgadas as intenções de oração do Papa, confiadas à Rede Mundial de Oração para o próximo ano. Janeiro se rezará pelo dom da diversidade na Igreja, fevereiro pelos doentes terminais, em março pelos novos mártires, em abril pelo papel das mulheres, em maio pela formação de religiosos e seminaristas, em junho se rezará pelos que fogem do próprio país, em julho pela pastoral dos enfermos, em agosto pelos líderes políticos, em setembro pelo grito da terra, em outubro por uma missão comum e em novembro por quem perdeu um filho, e ainda no mês de dezembro, concluindo assim as intenções de oração para o próximo ano, mês de dezembro, pelos peregrinos da esperança. Assim, portanto, as intenções de oração do Santo Padre para o próximo ano, que foram publicadas este sábado, dia 11 de fevereiro. O Santo Padre acaba de assomar a janela do Palácio Apostólico, saudando os fiéis e peregrinos presentes na praça. Acompanhemos agora a sua alocução que precede a oração mariana. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. No Evangelho da liturgia de hoje, Jesus diz: não penseis que vim para abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Dar pleno cumprimento. Esta é uma palavra-chave para entender Jesus. Dar cumprimento, para entender a sua mensagem. O que isso significa? O que significa este dar cumprimento? Para explicar isso, o Senhor começa por dizer o que não é cumprimento. A Escritura diz:
Ele explica assim: a Escritura diz, não matarás. Mas, para Jesus, isto não é suficiente se depois se ferem os irmãos com as palavras. A Escritura diz, não cometerás adultério. Mas isto não é suficiente se depois se vive um amor manchado por duplicidade e falsidade. A Escritura diz, não jurarás falsamente. Mas não é suficiente fazer um juramento solene se depois se age com hipocrisia. Assim, não há cumprimento. Para nos dar um exemplo concreto, Jesus se concentra no rito da oferenda. Ao fazer uma oferenda a Deus, se retribuía a gratuidade de seus dons. Era um rito muito importante fazer uma oferta para retribuir simbolicamente, digamos assim, a gratuidade de seus dons. Tanto que era um rito muito importante, tanto que era proibido interrompê-lo, exceto por motivos graves. Mas Jesus afirma que é preciso interrompê-lo se um irmão tem algo contra nós, a fim de ir primeiro reconciliar-se com ele. Só então o rito se cumpre. A mensagem é clara. Deus nos ama por primeiro gratuitamente, dando o primeiro passo em direção a nós sem que o mereçamos. E então, não podemos celebrar seu amor sem, por nossa vez, dar o primeiro passo para nos reconciliarmos com quem nos feriu. Assim, há cumprimento aos olhos de Deus. Caso contrário, a observância externa, puramente ritual, é inútil. Eu faço finta de. Não. Em outras palavras, Jesus nos faz compreender que as normas religiosas são úteis. As normas religiosas são boas, mas são apenas o começo. Apenas o começo. Para dar-lhes cumprimento, é necessário ir além da letra e viver seu significado. Os mandamentos que Deus nos deu não devem ser trancafiados nos cofres asfixiantes da observância formal. Caso contrário, permanecemos em uma religiosidade exterior, uma religiosidade distante, servos de um Deus patrão e não filhos de Deus Pai. E Jesus quer isso. Não a ideia de servir um Deus patrão, mas o Pai. Por isso é necessário ir além da letra. Irmãos e irmãs, este problema não existia apenas no tempo de Jesus. Ele também está presente hoje. Às vezes, por exemplo, ouvimos: Padre, eu não matei, não roubei, não fiz mal a ninguém. Como se dissesse: eu estou bem, Padre. Aí está a observância formal, que se contenta com o mínimo indispensável, enquanto Jesus nos convida ao máximo possível. Isto é, Deus não raciocina por cálculos e tabelas. Ele nos ama como um enamorado, não ao mínimo, mas ao máximo. Ao máximo, não nos diz, te amo até um certo ponto. Não, o amor verdadeiro nunca é até um certo ponto. E nunca se dá por satisfeito. O amor vai além, sempre além. Não pode passar sem ele. O Senhor nos mostrou isto dando-nos sua vida na cruz e perdoando seus assassinos. E ele nos confiou o mandamento que lhe é mais caro, que nos amemos uns aos outros como ele nos amou. Este é o amor que dá cumprimento à lei, que dá cumprimento à fé, que dá cumprimento à vida. Então, irmãos e irmãs, podemos nos perguntar: como eu vivo a fé? É uma questão de cálculos, de formalismos? Ou é um caso de amor com Deus? Estou satisfeito por não fazer o mal? Por manter a fachada, ou tento crescer no amor por Deus e pelos outros? E de vez em quando eu me pergunto sobre o grande mandamento de Jesus, me pergunto se amo meu próximo como ele me ama, pois talvez sejamos inflexíveis no julgamento aos outros e nos esqueçamos de ser misericordiosos conosco. Maria, que observou perfeitamente a palavra de Deus, nos ajude a cumprir nossa fé e nossa caridade.
et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Após a oração mariana, acompanhamos agora as saudações do Santo Padre. Cari fratelli e Queridos sorelle, irmãos e irmãs, continuemos a estar próximos com a oração e com o apoio concreto às populações vítimas do terremoto na Síria e na Turquia. Estava vendo no programa a sua imagem, as fotografias desta catástrofe, desta dor destes povos que sofrem pelo terremoto. Rezemos por eles, não os esqueçamos. Rezemos e pensemos o que podemos fazer por eles. E não nos esqueçamos também, irmãos e irmãs, da martirizada Ucrânia, que o Senhor abra caminhos de paz e dê aos responsáveis a coragem de percorrê-lo. As notícias que chegam da Nicarágua me entristeceram não um pouco. E não posso aqui não recordar com preocupação o bispo de Matagalpa, Monsenhor Rolando Álvares, Dom Rolando Álvares, a quem quero muito bem, condenado a 26 anos de cárcere, e também as pessoas que foram deportadas para os Estados Unidos. Rezo por eles e por todos aqueles que sofrem naquela querida nação. E peço a vocês, a oração de vocês, peçamos também ao Senhor, pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, que abra o coração dos responsáveis políticos e de todos os cidadãos para a sincera busca da paz, que nasce da verdade, da justiça, da liberdade e do amor, e se alcança através do exercício paciente do diálogo. Rezemos juntos a Nossa Senhora. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini. Dirijo minha saudação a todos vocês, romanos, peregrinos, italianos e de outros países. Saúdo os grupos provenientes da Polônia, da República Tcheca e do Peru. Saúdo os cidadãos congoleses aqui presentes. É bonito o vosso país, muito bonito. Rezem pelo país.
Saúdo os estudantes de Badajoz, na Espanha, e os do Instituto Gregoriano de Lisboa. Saúdo os jovens de Amendolara, Cosenza, e o grupo Aves de Vila Estência de Pádua. Desejo a todos um bom domingo. Por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até a próxima. O Santo Padre acena ainda para os fiéis e peregrinos presentes na praça, que respondem com um forte "Viva o Papa!" E assim o Santo Padre, após a oração mariana do Ângelus, nas saudações, lembrando os vários grupos de fiéis e peregrinos presentes na praça, mas antes disso um pensamento voltado, em primeiro lugar, pelas vítimas do terremoto na Turquia e na Síria, pedindo orações e pedindo também ajuda concreta. Pensemos aquilo que se possa fazer de concreto também para ajudar essas populações atingidas. O Santo Padre se referia ainda às fotos vistas numa transmissão no canal italiano, transmissão à sua imagem, as fotos então mostrando a situação de desastre após essa catástrofe natural, e o Santo Padre então, do seu coração de pastor, com a sua sensibilidade, pedindo orações e pedindo também que as pessoas pensem o que podem fazer no sentido de se dar uma ajuda concreta a estas populações atingidas, tanto na Turquia como na Síria. Um pensamento do Santo Padre ainda pela Ucrânia. Como sempre, o Santo Padre não se esquece da Ucrânia, pedindo ainda mais uma vez a paz e pedindo então que os líderes tenham a força e a coragem de buscar os caminhos da paz e de percorrê-los. Um pensamento ainda do Santo Padre voltado para a Nicarágua, país da América Central. Pensamento voltado então para a situação em que se encontra o país, o bispo de Matagalpa, e condenado a 26 anos de prisão, os tantos outros religiosos e também leigos, muitos deportados para os Estados Unidos, e o Santo Padre que pede então também orações por este país da América Central e pedindo também que Deus abra os corações dos líderes, dos responsáveis pela nação, para que se abram então à verdade, ao diálogo, para que se abram à construção da paz e da concórdia. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, desejando um bom domingo. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.